Estamos iniciando mais um Especialize, o seu programa das pós-graduações da Univeritas na web. Hoje estaremos entrevistando o Wallace Licarião. Iremos falar sobre o papel do fisioterapeuta no mercado de trabalho. Fica ligado que o Especialize está no ar. Estamos iniciando mais um Especialize, o seu programa na web. Hoje vamos falar do tema fisioterapeuta e o mercado de trabalho. E para falar desse tema, estamos recebendo o Wallace Licarião, fisioterapeuta e coordenador geral das pós-graduações da Uninasal João Pessoa, na Paraíba. Seja bem-vindo, Wallace. Muito obrigado, Tibério. É uma satisfação grande poder contribuir para todos a esse tema tão importante hoje no nosso mercado, na nossa profissão. Opa, vamos falar bastante sobre isso, né? Mas antes de adentrar tecnicamente no tema, Wallace, eu quero te fazer uma pergunta. Você exerce o cargo de fisioterapeuta e também um cargo de gestão. Qual que está te dando mais trabalho? Eu sabia que viu alguma coisa aí, Tibério, maravilha. Realmente, ambos dão trabalho nessa perspectiva. Claro que um cargo de gestão realmente tem responsabilidades maiores e isso realmente traz novas dificuldades, na verdade. Né? Mas não impede que a fisioterapia também nessa área como gestão, e a gente também consegue abordar dessa forma. Está bem aí paralelo, realmente é difícil a gente analisar dessa forma aí, mas realmente é complicado. Tá? Eu tenho que lhe fazer essa pergunta, né? Porque você passou uma vida preparando-se para ser fisioterapeuta, sendo fisioterapeuta e de repente assume um cargo de gestão, é um novo desafio, é um novo momento, né? Que muda um pouco a vida da pessoa. Isso mesmo, você tocou no ponto fundamental, que é a mudança, né? Então você está diretamente voltado para uma atividade, e de repente você se vê diante de várias outras atividades. E obviamente englobando também a fisioterapia de uma forma geral e todas as outras áreas. Mas vamos focar agora na fisioterapia, né, que é o nosso tema, é o mais importante nós trabalharmos. E não vamos deixar de falar de gestão de forma alguma, mas voltado para a área de fisioterapia. E aí, Wallace, a pessoa vai e faz o curso de fisioterapia, e a fisioterapia ela é muito ampla. Eu digo que a fisioterapia é meio que administração de empresas. Né? O administrador ele se forma e tem várias áreas de atuação, a fisioterapia a mesma coisa. E como escolher a área de atuação? Eu estou me formando, eu me formei em fisioterapia. Como eu direcionar a minha área de atuação? Excelente pergunta, Tibério. Realmente é uma coisa que a gente vem trabalhando com os nossos alunos. Né? Eu sempre tento passar para eles que eles devem realmente, durante a graduação, porque a gente vê todas as áreas, realmente, como você bem colocou. Então, para que eles consigam entender realmente o que levanta aquela paixão, aquela vontade realmente de fazer e fazer algo diferenciado. Então, eles têm que tentar identificar isso durante sua graduação, para aí sim, após a saída, e ver realmente trabalhar diretamente na sua área. A gente vem alimentando isso para que cada um se encontre dentro das especialidades. Então, seja na área de pneumologia, de traumatologia, intensiva, mas que realmente ele faça o que realmente mais afinidade. E aí possa realmente desenvolver, e aí realmente será um excelente profissional. Wallace, o que eu vejo diante do que eu leio, do que eu acompanho, do que eu pesquiso, eu posso estar enganado, mas eu vejo que a grande maioria entra no curso de fisioterapia sem muito entender aonde vai chegar, o que realmente vai ser. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Eu quero saber, a primeira pergunta é, a maioria sai já direcionado ou termina ainda numa dúvida cruel? A maioria sai direcionado, realmente, né? A gente tem essa tendência. Mas vamos colocar meio a meio, na verdade. Né? Porque tem aquele grupo que já sabe o que quer e vai trabalhar, ou não, eu quero traumato, eu quero desportiva, eu quero trabalhar com ortopedia. E tem aqueles, eu vou tentar essa área aqui, vou ver no que é que dá, porque o mercado está melhor, fica mais fácil para mim conseguir um emprego, conseguir, né, algo para trabalhar. E aí vai e vê que não é aquilo. E aí que é o maior problema. Então começa a ter, e muitos acabam desistindo por isso. Né, com uma linha realmente, uma área de conhecimento do qual ele não tem afinidade, mas foi apenas pelo dinheiro, ou pelo trabalho, pelo emprego momentâneo. E dentro do que você está falando, né, do que o mercado de trabalho demanda, uma coisa eu quero fazer um questionamento agora para você, que eu acho interessante, que eu acho que é
é um calcanhar de Aquiles dos fisioterapeutas, não é? Essa história do mercado de trabalho achar que fisioterapeuta é massagista. Maravilha! Realmente, não é verdade? Né? A gente já traz isso aí de anos, né? De agora, desde que a fisioterapia realmente, lá de 69, quando foi criada, realmente fica nesse questionamento. Ninguém pode ver um fisioterapeuta, tô com uma dorzinha aqui, e acha realmente. Não tem nada a ver. Né? A gente trabalha completamente diferente. É uma disfunção muscular do qual a gente vai consertar, equilibrar toda a estrutura. A massagem, por si só, é uma técnica utilizada para isso. Então, a gente tem um conhecimento técnico específico daquele momento, mas o nosso foco primordial é a reabilitação e reequilíbrio daquela estrutura, que aí engloba músculo, articulações, ligamentos e tendões, né, de uma forma geral. Então, realmente tem isso e a gente acaba realmente tentando desmistificar isso. Fisioterapeuta não é massagista, em hipótese alguma, tá? E a gente tenta realmente separar. Literalmente. Porque eu vejo muito, é muito comum esse sentimento da população leiga no assunto, né? E às vezes eu acho até que alguns profissionais, entre aspas, terminam atendendo essa demanda de mercado por uma questão de sobrevivência. Isso. E aí é onde está o lado ruim da coisa, né? A parte chata, ruim literalmente, porque os profissionais acabam se submetendo a esse tipo de comportamento. Tem aí N fatores, por desconhecimento, por estar insatisfeito da profissão, enfim, muitos detalhes que podem levar. E isso acaba realmente manchando a imagem. Não vou dizer manchando que não nada contra os massoterapeutas, mas assim, não é a nossa a formação área. dele não foi para ser massoterapeuta, sim para ser um fisioterapeuta. Para ser fisioterapeuta. Então ele vai trabalhar reequilíbrio, né? A disfunção que foi causada por uma lesão, por algum momento, uma tensão. O estresse do dia a dia causa uma tensão naquela estrutura, naquele músculo, que vai, obviamente, necessitar de um atendimento, uma recuperação funcional. E dentro do que você falou agora, desse cenário, desse papel do fisioterapeuta, e qual o papel do fisioterapeuta nesse cenário atual que nós estamos vivendo de transformação, de mudanças, né? Desmistificando essa história do massoterapeuta, do fisioterapeuta, qual é o papel dele nesse cenário? Maravilha. Esse é um aspecto que vem mudando, né? Aí nos últimos 10 anos, 10 anos atrás, melhor dizendo, nós tínhamos o público em geral procurar o fisioterapeuta para tratar uma lesão. Então você tinha um trauma, tinha uma lesão muscular, uma entorse, alguma coisa, e era procurado exatamente para tratar essa lesão especificamente, encaminhado por um médico, encaminhado por algum outro profissional. Hoje, a própria população já sente a necessidade, isso acabou, obviamente, levando à mudança de comportamento dos profissionais, que a população passou a entender que não há necessidade apenas de se tratar uma lesão, mas prevenir a lesão. Então, se você analisar, Tibério, sempre de olho na mídia, de uma forma geral, grandes atletas, que é o que está mais evidente, você vê que eles já fazem um trabalho de prevenção, trabalho tanto de recuperação da lesão, mas já fazem um trabalho de prevenção para evitar essas lesões ou que elas se tornem muito graves. Então, esse papel, realmente, quem não aderiu a essa demanda, realmente está sentindo agora realmente dificuldade. E aí, os bons profissionais que perceberam e estão trabalhando com essa reabilitação, é aquela questão que eu falei no início, né? A recuperação funcional. Então, eu tenho que fazer com que o meu organismo, o meu corpo fique equilibrado. Essa é a nossa função. O fisioterapeuta trabalha disfunção, seja de qualquer sistema, seja de qualquer órgão, seja de qualquer estrutura do corpo. Então, se eu consigo manter esse equilíbrio, eu atingi o meu objetivo. Então, para isso, hoje em dia, a gente precisa prevenir. Eu preciso recuperar. A gente analisa o cenário de cada pessoa que passa na rua, que passa do nosso lado. No mínimo, ele tem uma disfunção, seja de ombro, seja de quadril, seja de joelho, tornozelo. Então, a gente passa a olhar o indivíduo como um todo. E aí eu percebo que o desequilíbrio já existe. E aí essa preocupação se tornou realmente, hoje, no nosso cenário, o foco principal. E aí você falou uma coisa interessante, né? Para quem gosta de futebol, é muito fácil falar de atletas, atleta, e a mídia, quando fala de desporto, fala muito mais de futebol, quando se trata de Brasil, do que qualquer outro esporte. E hoje você vê nos atletas profissionais dos clubes, o profissional, eu não me lembro o termo correto que utilizam, mas diz que o profissional ele não vai jogar porque ele atingiu um índice X de esforço
e para não causar lesão, ele vai ficar uma partida sem jogar. É o chamado limiar. Eu não posso ultrapassar esse limiar, que aí é a sobrecarga da estrutura. Então, havendo essa sobrecarga, eu vou piorar ainda mais. A gente viu isso agora recentemente, se tocou muito bem. Um exemplo da nossa Marta, da seleção brasileira. Ela teve realmente isso. A equipe deixou claro para ela, e o bom é isso, a equipe, eu não vou falar apenas do fisioterapeuta, mas dos profissionais que acompanham a profissional. Então, a equipe deixou claro, eu não posso estimular que ela jogue 90 minutos, eu tenho que manter o limiar dela. Se eu ultrapassar isso aqui, vai ser uma lesão, vai ser muito pior, ela passa a Copa inteira sem jogar, o que é muito pior para a gente. E aí vem uma pergunta muito legal. Fisioterapeuta deve ser empregado ou empregador? Mas você responde no próximo bloco, depois do intervalo, que a gente volta já. Sai daí não, é rapidinho. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Especialize, o seu programa na web. Lembrando que no final do primeiro bloco, eu fiz a seguinte pergunta. Wallace, o fisioterapeuta, ele deve ser empregado ou empregador na sua concepção? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Bem, Tibério, essa é realmente a grande questão, né, dos profissionais hoje. O que é melhor? Isso realmente depende. O mercado depende de onde ele vai atuar, depende do mercado. Mas a gente tem que analisar, e paralelamente, os dois fatos da seguinte perspectiva. O profissional, ele empregado, ele vai ficar vinculado àquilo que a empresa vai ofertar para ele, a demanda que vai ofertar para ele vai ficar sempre restrito àquela situação. Então, hoje a gente não vê muita evolução dos profissionais nesse aspecto, nesse sentido. E aí cabe a gente analisar realmente aquela situação para que, será que naquele momento, naquele serviço, naquela clínica, naquela unidade hospitalar, não seria muito mais interessante eu trazer a minha empresa e ofertar esse serviço? A gente tem o outro lado. Aí eu tenho a perspectiva de quê? De aumentar e passar a agregar ainda mais valor à minha atividade. E aí poder realmente contribuir ainda mais para a receita da empresa de uma forma geral. Por outro lado, como empresário, nós vamos ter a questão tributária. A carga tributária ainda para as clínicas de fisioterapia é muito alta. Então, nós estamos tentando, aí, junto com o Conselho de Fisioterapia, diminuir, né, essa tributação para que a gente tenha realmente um fôlego, um ganho. E aí, sim, eu até brinco com os colegas e falo, é dessa vez que a gente vai ganhar realmente bastante, vai agregar realmente valor à nossa atividade. Então, vamos analisar nesses dois lados. Depende de cada situação, mas eu sempre aposto nessa questão. Juntando conhecimento de gestão, pós-graduação gerencial na área de gestão, realmente para agregar essa função realmente que a gente possa estabelecer dentro das empresas e apresentar o serviço de fisioterapia, é muito mais interessante na atual perspectiva de hoje. Eu vou pontuando algumas etapas que eu acho interessante a gente detalhar sobre esse aspecto do empregado e do empregador, né? Você falou aí, no caso do empreendedor, do empregador fisioterapeuta, mas pelo que eu entendi, muito naquela questão do eu sou um profissional que eu tenho a minha clínica e eu atuo sozinho. Então eu tenho uma carga tributária muito grande, né? Mas também eu tenho um empreendedor, um empregador que vai ter funcionários. E muitos fisioterapeutas não têm essa vivência ainda de gerenciar a equipe. E aí eu quero perguntar ao Wallace o quanto isso hoje, na sua concepção, influencia positivamente e negativamente. Imagina um negócio de fisioterapia, uma clínica, o que seja, um serviço de fisioterapia, onde eu tenha funcionários subordinados a mim. O quanto isso é benefício e o quanto isso dá trabalho, dificulta. Muito bem pontuado, Tibério. Realmente, entra naquela questão da falta do conhecimento. O que eu percebo, que eu já venho analisando o mercado das principais empresas de fisioterapia, é esse poder de conhecimento gerencial. Se o empregador ele não tiver muito bem esse conhecimento, ele não vai conseguir realmente desenvolver essa equipe. O que é fato. Você colocou muito bem. Como nós temos uma carga tributária muito alta, fica difícil. Eu, como profissional apenas, dono de uma clínica, vou lá atender, é muito sobrecarregado. Então, não vou ter condições. Então, eu preciso trazer profissionais que possam amenizar essa carga. E aí sim. Por outro lado, eu ainda tenho
essa carga com a mão de obra, de certa forma, né? Então eu preciso ter muito bem estruturado, conhecer muito bem o meu público, conhecer muito bem o mercado, agregar valor ao meu serviço e o que a gente pode ofertar, para que sim, eu tenha um quantitativo suficiente para, obviamente, ter uma receita bem maior do que o normal. E aí sim, a gente fugir um pouquinho dessa carga aí tributária e poder compensar lá na frente. E aí tem um outro lado também sobre a questão de ter equipe, né? Tirando o lado financeiro de carga tributária, vamos falar do lado, cada vez mais, todos nós profissionais, nós buscamos cada vez mais a gestão de branding, né? Que é a gestão da marca. Você é uma marca, eu sou uma marca, o Wallace é uma marca, ele é o Wallace Licarião. É uma marca, Tibério Praça é uma marca, você é uma marca. Assim como sua empresa é uma marca. E a marca, ela é construída, seja de forma positiva ou negativa, pela soma das experiências, tá? E quando a gente fala de fisioterapia, a gente fala de cuidado do ser humano, a gente fala de tratamento, a gente fala, né, do melhorar ou piorar a situação do ser humano. E aí, Wallace, eu fico pensando, se eu fosse fisioterapeuta, eu ter fisioterapeutas trabalhando para mim, do jeito que eu posso nivelar, tratar, solucionar, eu posso gerar um trauma no paciente. E aí o que eu fico pensando, veja, você é dono de uma clínica, o Wallace, você tem vários fisioterapeutas trabalhando para você. Você vai estar sempre, por mais cuidado que você tenha, no risco iminente de alguém causar um trauma no paciente e a marca queimada vai ser da sua clínica e não do fisioterapeuta. Estou errado? Perfeitamente certo, velho. É essa a realidade mesmo. A gente passa por isso mesmo. É um risco que nós corremos realmente. E eu, de certa forma, passei por isso também. Quando eu atendi pacientes em relação ao sono. E você colocou um ponto fundamental. Então, você tem uma marca, você tem um cuidado. Cada profissional atende de uma forma. Nunca um profissional vai atender igual ao outro. Isso é fato, realidade. Então, ao momento que nós trabalhava com sono, a gente olha sempre a perspectiva de que o que é que a gente está vendendo na verdade. Você colocou muito bem. Então a gente não vendia o serviço de fisioterapia, isso tem que deixar claro para todos os profissionais. Você tem que estar muito bem desenhado o que você está ofertando. Qual é o seu propósito do seu negócio? E isso entra na questão da sua marca, o que é que você transmite. Então quando o paciente entrava na clínica, na verdade era o nosso cliente que entrava na clínica, aquela questão, como é que estava falando, o que é que a gente vendia efetivamente? Como eu trabalhava com sono, nós vendíamos sonhos. Exatamente o nosso objetivo. Fazer com que o paciente voltasse a sonhar. E não ter pesadelo. E não ter pesadelo, literalmente. Qual é o problema de tudo isso? Entrando na questão que você bem colocou. O Wallace está trabalhando dessa forma, mas aí eu tenho uma equipe que começa a trabalhar e um ou outro ali começa a fazer o que é proposto pela clínica ou pelo serviço. E isso começa a gerar discussões entre os pacientes e, obviamente, a marca que está referenciada, o próprio profissional propriamente dito. Então, realmente é um risco que a gente tem que correr e isso tem que estar muito bem gerenciado. O treinamento com a equipe é fundamental. A manutenção da qualidade desse atendimento vai ser fundamental. Se eu quiser fazer com que, no mínimo, todos ali tenham algo parecido em relação ao atendimento. Wallace, concordo com tudo que você falou. Eu, por exemplo, trabalhei com formatação de franquia há muito tempo e realmente é muito difícil você garantir o mesmo serviço em todos os lugares. Imagina uma prestação de serviço, ser humano atendendo ser humano. É muito mais difícil ainda, até pela complexidade de cada ser humano que um tem para com o outro, né? O mesmo paciente, quando ele vem na segunda consulta, já é uma situação totalmente diferente da primeira e para atender isso é muito difícil. E gerenciar isso através de terceiros, eu acredito que seja muito mais difícil. Eu acho que é aí que está a grande dificuldade de quem é da área de fisioterapia. Ter uma clínica e gerenciar pessoas é colocar a sua marca na mão de um terceiro e os riscos não é um risco material, né? De você ter um problema e arcar com um copo quebrado, com um relógio quebrado, né? É um problema funcional que pode deixar a pessoa sem movimento, movimento parcial e tudo isso sai muito caro, né? Mas também, por outro lado, é a forma teoricamente mais possível de quem quer galgar novos voos e crescer e chegar onde o céu é o limite, onde sempre sonhou. Por outro lado, o funcionário, o empregado,
tem a dificuldade, demora um pouco mais ele chegar onde ele quer, mas tem um lado positivo que não vai ter os encargos todos que você falou, não é? E depende só dele a qualidade e a satisfação do serviço, não é isso? Perfeitamente, Bério. Esse é o outro lado que a gente tem que analisar nessa perspectiva. O cara está ali na dele, vai fazer o trabalho que é cobrado de acordo, né, com o serviço, de acordo com o coordenador, de quem esteja à frente realmente do serviço. E aí sim, obviamente, algum dia ele pode realmente crescer e dentro dessa mesma perspectiva, ele pode chegar a ser um gestor lá na frente também. Tudo depende, como você bem colocou, dele, né? O trabalho de cada um efetivamente. Mas eu acho que é fundamental, independente da escolha, a experiência adquirida. Tem que ter um início. Sem dúvida. Não é porque o paciente ele quer ser atendido porque tem experiência. Quem já atendeu diversas pessoas, correto? Isso sem dúvida, né? E aí tem aquele calozinho, né? Como é que eu, como recém-formado, estou começando a trabalhar, vou ter experiência suficiente para poder ganhar o mercado de trabalho. Essa aí já é uma outra vertente que a gente tem que trabalhar realmente com o aluno e deixar claro que isso tem que ser trabalhado na graduação e a gente já tenta alimentar isso para o aluno. Ele passa a ter, ele tem experiência, porque nós temos as clínicas e existe o atendimento. Isso é fundamental. Então ele tem que fazer daquele momento a experiência necessária para ele poder atender um paciente, porque ele já sai formado e sai preparado para isso. Teoricamente é isso que a gente quer. Então tem que aproveitar o momento. Mas o aluno da fisioterapia, o recém-formado, ele aceita começar de baixo, ganhando pouco, sem ter experiência, ou ele já quer ganhar muito mesmo sem ter experiência? É um barato, velho, que aí é aquela turma que já quer realmente sair e ganhar milhões. Isso. É interessantíssimo. E tem aqueles que não, realmente pé no chão, eu vou começar agora de baixo. E aí deixar claro para quem está nos assistindo, um detalhe que a gente realmente sempre fala com os alunos. Eles deixam muito a desejar na questão do atendimento domiciliar, que normalmente 90% dos fisioterapeutas começa por aí. E quando a gente pergunta, você já está trabalhando? Eu falo, não, estou só atendendo em domicílio. Gente, é um trabalho também, você já iniciou o seu atendimento. Então eu posso muito bem atender, eu estou atendendo o paciente e estou criando a minha marca. O problema é esse, eles não estão preparados para isso, não entendem isso, e aí fica realmente obsoleto e é uma grande oportunidade. Lembre-se que o mercado está envelhecendo. E um detalhe, viu? Quando o Wallace fala muito o aluno, quem está do outro lado pode pensar, ele está falando que aluno de curso técnico, de graduação? Não, ele está falando de todos os alunos. Principalmente no caso dele, quando ele fala aluno, são os alunos da pós-graduação. São profissionais de mercado, com poucos ou muitos anos de experiência, que estão hoje fazendo a sua pós-graduação, tá certo? Só para ficar claro nisso, tá gostando? Não sai daí não, já já a gente volta para o terceiro e último bloco. Até já. Estamos no terceiro e último bloco do Especialize, o seu programa na web. Lembrando que hoje estamos falando do tema fisioterapeuta e o mercado de trabalho. Wallace, já falamos de ser empregado ou empregador, já falamos do cenário atual para o fisioterapeuta, falamos da necessidade de escolher uma das áreas. Quais são as áreas de atuação mais fortes hoje no mercado para a fisioterapia? Estamos falando das 3 faixas, pediátrica, adulta e terceira idade. Quais são as áreas mais fortes hoje no mercado? Bom, Tibério, essa é uma realidade, né, que está se mostrando cada vez mais, vem crescendo muito aí, e está bem na mídia realmente a área desportiva. Né? Então, um boom, principalmente hoje com os atletas amadores. Né? Então, a gente vê realmente um crescimento. Mas ainda, em primeiro lugar, a gente tem o intensivista, né? Aquele profissional que atua na unidade de terapia intensiva, que realmente tem uma conjuntura hoje muito mais focada na atenção crítica do paciente. E a outra linha que se vem ganhando realmente uma grande parcela do mercado é a dermatofuncional. É a área de estética, que a gente sabe que a mídia vem crescendo e a cada ano o gasto da população com os cosméticos, com a parte estética, realmente faz uma grande diferença.
E a gente vê um crescimento disso aí mesmo diante do... cresce um ano, cresce menos, um ano cresce mais, mas sempre está em crescimento. Então essas 3 áreas hoje realmente... São as áreas mais fortes. São as áreas mais fortes. Mas 3 de quantas outras existem? Olha, são inúmeras áreas, né? Na área de fisioterapia, aquilo que a gente fala na área de neurologia. E isso sempre a gente fala sempre na perspectiva da criança, do adulto e do idoso, tá? Ainda tem mais esse detalhe. Então veja o quanto o mercado é amplo para isso. Neurologia, e a gente vem na pneumologia, na reabilitação de uma forma geral, né? Traumato, ortopedia. Então veja o leque de possibilidades. Então a gente tem realmente essa demanda aí. UTI, desportiva e dermatofuncional realmente são os carros-chefes hoje da fisioterapia no cenário atual. Além disso, tem os modismos, porque nós temos as especializações já definidas e já reconhecidas pelo resultado, e parece que hoje, com essa coisa das redes sociais e tudo, existe uma necessidade muito grande das pessoas hoje de dizer que inventou alguma coisa. Estou errado, Wallace? De forma alguma. Esse é uma coisa que me preocupa bastante, Tibério. Que hoje está muito mais fácil você, olha, vou fazer dessa forma e agora eu tenho o plano Wallace Licarião. Mas se a gente analisar todo o contexto, já é o que a gente faz há muito tempo, já vem fazendo, já foi desenvolvido, né? Os trabalhos já mostraram isso. E apenas porque eu mudei, não, agora eu vou trabalhar com o meu dedo midinho ao invés do meu polegar, que eu vou utilizar. É uma técnica Wallace Licarião. É essa a preocupação que nós temos hoje. Evitar esse modismo de que eu lanço uma técnica, né, dita como nova, e aí todo mundo sai atrás achando que realmente... E o mais perigoso, né, sem submissão alguma de dado científico. Então a gente não tem nenhuma perspectiva. Corre-se muito de que eu fiz, deu certo, beleza, eu vou divulgar. E a gente não trabalha dessa forma. Lembrar que fisioterapia é ciência. Então eu preciso de tempo, eu preciso provar que aquilo que eu estou fazendo realmente é eficaz e não traz nenhum prejuízo e sim benefício para os meus pacientes. Eu acho engraçado, e tudo que o Wallace está falando serve para você fisioterapeuta e para você paciente, viu? Para você cliente, preste atenção. Eu acho engraçado que tudo hoje em dia é ventosa. Você olha nas redes sociais, o cara espirrou, ventosa nele. Ele está com cãibra no dedinho esquerdo, ventosa nele. Eu fui fazer uma clínica, a pessoa botou uma ventosa em mim, que eu estava com as dores musculares, eu saí com dor no corpo todo roxo. Então eu não vi benefício, eu saí frustrado, decepcionado e irritado. Por que tudo é ventosa agora, Wallace? É aquela questão que eu te falei sobre modismo. E às vezes falta essa interação realmente com a ciência. Então nós temos aí 2 linhas responsáveis, né? Aquela que defende realmente a utilização da ventosa e que realmente colocam. E vamos levar em consideração que realmente nós temos algumas repercussões no organismo. É claro que aquela ventosa vai causar, realmente tem algum efeito naquela região, mas não necessariamente é o correto para o teu organismo, é o correto para aquela situação, é o correto para aquela lesão. Então isso tem que ser levantado anteriormente, pelo teu perfil, teu histórico, a anamnese que nós fazemos efetivamente. Então essa avaliação completa é que vai realmente, juntando a ciência, o que nós temos comprovadamente, né, publicado, eu vou utilizar ou não. Então acontece muito, e você não é o primeiro, né, nem vai ser o último a falar sobre isso. A minha percepção é que não funciona. Não é para o seu caso, efetivamente, mas pode funcionar para outra pessoa. E é assim que a gente tem que tratar. É dessa forma, e a gente tem que analisar realmente a efetividade, a técnica e a efetividade dela no mundo. E você bateu muito na tecla da ciência comprovada com a prática, ciência comprovada com a prática, ciência, e você é coordenador geral das pós-graduações. Nas suas pós-graduações, se os alunos for fazer na área de fisioterapia, ele vai entender e se aprofundar melhor em tudo isso? Essa é a ideia, né? Fazer realmente, trazer o conhecimento que ele teve na graduação, eu até com o mercado que ele já está, né? E aprofundar, fazendo essa relação da teoria que ele já viu com a realidade, a prática. Quais são as especializações que mais estão trazendo e executando com os alunos no mercado hoje, na área de fisioterapia, com você? Hoje, o mercado exige muito a especialização na unidade de terapia intensiva, né? Fisioterapia na unidade de terapia intensiva, de traumato, ortopedia e desportiva, que é, como é que eu falei, o mercado desportivo cresceu muito e a gente precisa especializar esses profissionais, realmente para não fazer qualquer um, que a gente precisa recuperar essa lesão e desmistificar muito, porque muitos atletas ainda procuram fisioterapia para massagem.
como a gente falou anteriormente, né? Então tem que mistificar isso. E a dermatofuncional é outra área que a gente está trabalhando. Então essas perspectivas, essas 3 áreas realmente... Então o profissional de fisioterapia que procurar vocês vai se especializar, se aprofundar bem nas devidas áreas. Sem dúvida. Aqui, o que é empregado. E o que for empregador, o que é que você indica? Empregador ele tem que aperfeiçoar ainda mais o conhecimento do gerencial. Aí nós temos os MBAs, né? Seja MBA empresarial, MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão de projetos, gerenciamento de projetos, para que ele possa entender o universo empresarial e poder ainda alavancar ainda mais a sua clínica, a sua unidade, o seu serviço. O que vai amplificar também a visão dele para o mercado. Com certeza. Não é isso? Sem dúvida. E o mercado hoje, eu gosto muito de ler muito a respeito das minhas áreas e das áreas que eu atuo e das que eu não atuo, mas eu estou falando, posso até estar errado, você me corrija, que é muito dividido em 3 etapas que eu venho falando direto. A pediátrica, a adulta e da terceira idade, que o pessoal fala muito boa idade. Meu finado avô disse que quem inventou esse nome não chegou nela. Né? Eu lembro muito do meu finado avô quando ele diz isso, porque é só dores. Então, assim, dessas 3, qual você acredita que nesse cenário atual que nós falamos lá no início é a mais forte do momento? E por quê? Maravilha. Analisando toda essa sua perspectiva, fisioterapia, traumato, ortopedia e desportiva. Então eu tenho 3 áreas em comum aí em que eu vou poder trabalhar junto com a criança, com o adulto e com o idoso. Então olha o universo que eu tenho. Então eu vou estar preparado praticamente para qualquer tipo de situação. Né? Apesar de nós termos a unidade de terapia intensiva trabalhando junto, né, que vai ser uma necessidade, vamos ampliar, melhorar. Né? Hoje se fala muito em trabalhabilidade. Então eu preciso ter mais de um conhecimento. Então eu preciso agregar conhecimento. Uma pós-graduação lá na frente não vai ser suficiente. Então, vou precisar me aperfeiçoar ainda mais em alguma área, em algum momento. Seja gerencial ou seja especificamente, como a gente bem colocou. Então, se hoje eu estou fazendo traumato, ortopedia e desportiva, nada me impede lá na frente fazer também de unidade de terapia intensiva ou mesmo dermatofuncional. Ou de neurologia ou de pediatria, especificamente para pediatria. E aí a gente pode agregar. A ideia é, eu preciso estar me aperfeiçoando sempre. E aí, para fechar o programa de hoje, todo mundo fica esperando a pergunta do milhão. Né? A pergunta do milhão é sempre aquela que o convidado adora. Né? É o que você falou tanto da questão desportiva. E aí está na moda crossfit, está na moda malhar, fitness, né? Wellness. E aí, Wallace, o que mais existe são personal que não é formado, personal que é formado em educação física e o personal fisioterapeuta. Existe diferença? Muita diferença, né? No início a gente comentou sobre o papel do fisioterapeuta, então é uma funcionalidade. Então, a partir do momento em que eu tenho o profissional de educação física, ele está trabalhando efetivamente aquela evolução, vamos colocar dessa forma, se me permitem, os profissionais me permitem, mas eles trabalham a evolução do corpo, a evolução do organismo. E nós identificamos, aí pode fazer esse viés aí de separação, nós identificamos o equilíbrio do corpo humano. Talvez seja esses os principais diferenciais entre as duas profissões. E eu posso manter, quando há esse desarranjo durante essa evolução, onde entra o profissional fisioterapeuta, para que eu possa equilibrar e ele consiga evoluir adequadamente. É uma questão postural, é uma forma de pegar um peso, é uma forma de se evitar uma lesão futura. Então, essa relação, na verdade, esse conjunto de fatores que deve estar trabalhando realmente juntos. E a gente pode até analisar, você colocou até um ponto sem querer dessa forma, ou querendo, é outro nicho de mercado, em que não é aproveitado. Literalmente. Quantas academias você vê um fisioterapeuta hoje? Pouquíssimas. Não é? Temos a nutricionista, temos o educador físico, mas não tem um fisioterapeuta. E aí eu jogo e uma quantidade enorme de pessoas lesionadas. Perfeito, exatamente por esse desequilíbrio. Às vezes o profissional está lá fazendo atividade, recuperação, mas existe uma lesão. Essa semana mesmo eu estava comentando com um colega que estava falando exatamente, olha, eu estou com uma dor aqui, eu estava levantando um peso e meu ombro começou a ficar dolorido.
Então, mesmo tendo o profissional de educação física lá acompanhando isso, mas esse desequilíbrio, a gente percebeu que o ombro dele estava completamente descompensado, que é o que a gente chama. Então, haveria a necessidade desse reequilíbrio e arranjo. E aí eu coloco para os colegas o que é que falta efetivamente para vocês começarem a ocupar esse espaço. É mais um mercado aberto. Atitude. Tem que Perfeito. ter atitude. Né? Gostaram? Chegamos ao final. Você que é funcionário da área de fisioterapia, quer se especializar? Matricula agora nas nossas especializações em fisioterapia. Você que quer empreender ou já empreende na área de fisioterapia, matricule-se agora nos nossos MBAs, que é o mercado dentro da sala de aula, profissionais renomados de mercado, trazendo todas as experiências feitas ao Wallace, vividas durante anos, com você em sala de aula, tete a tete, o tempo inteiro, durante horas e horas e horas. É diferenciado demais. Estamos esperando você. Wallace, muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Foi muito bom. Aprendi um bocado sobre uma área que eu conheço muito pouco. Imagine uma especialização, hein, gente? Para você que está aí, muito obrigado. Até a próxima terça-feira com mais um Especialize. Tchau.